Olá, Nação Azul! Nós do Siga Remo organizamos uma série de reportagens com os candidatos a presidente do Clube do Remo em 2016, para que você, que sempre esteve com a gente, possa conhecer um pouco mais do candidato e suas propostas. E para ajudar a gente nessa missão, convidamos dois profissionais da comunicação, Edson Matoso e Danilo Pires. A entrevista se dará da seguinte forma: numa primeira fase, o candidato irá sortear um dos temas e o nosso convidado irá elaborar uma pergunta respeitando este tema. A partir daí, o candidato tem 2 minutos para a resposta. Na rodada seguinte, os nossos convidados farão novamente perguntas, mas desta vez de tema livre. E por fim, o candidato tem 2 minutos para as considerações finais. O nosso entrevistado é o candidato da chapa Avança Leão, a chapa 20, Miléo Júnior. Candidato, por gentileza. O tema escolhido para a elaboração da pergunta de Edson Matoso: investimentos. Matoso, fica à vontade. Muito bem, minha gente azulina, do Siga Remo. Primeiro, uma satisfação muito grande participar, né, Neto, e parabenizar a iniciativa. São novos tempos da comunicação e o Siga Remo mantém esse processo de inovação na comunicação. E a gente vê aqui do Clube do Remo um jovem candidato também, porque a gente tem acompanhado muito nas redes sociais esse apelo pela renovação. Então, o candidato Miléo Júnior, a pergunta: sobre investimento, a gente ainda insiste em ouvir, inclusive da própria mídia, da qual eu faço parte, sempre aquelas coisas imediatistas, principalmente quando se trata de futebol, quando se trata de reforços, ou seja, importar sempre, se possível. E a base ela é falada de uma forma, sinceramente, na minha forma de pensar, muito acanhada. O Remo perdeu parte do seu estádio, o Remo perdeu a sua sede campestre, que dava para fazer 50 estádios de futebol. O Remo perdeu o patrimônio. O que fazer para investir, para buscar, se não recuperar tudo, mas parte disso, no tempo que o senhor deseja, ou que tem no seu planejamento à frente da presidente do Clube do Remo? Bom, primeiramente eu queria agradecer o convite, na pessoa do Neneto, ao Siga Remo, ao Edson e ao Danilo. É uma grande iniciativa. E isso demonstra, eu acho que é importante o Fenômeno Azul conhecer seus candidatos e analisar e decidir o que seja melhor para o clube. Bom, Edson, o que acontece? Eu acho, ao nosso ver, o Remo precisa principalmente de responsabilidade financeira. Tá? Há muito, e não é de hoje, há muito tempo, o clube precisa e necessita ter responsabilidade financeira. Nós não podemos correr o risco, colocar em risco nossos patrimônios, colocar em risco, como você bem citou, perdemos a nossa sede campestre, esse ano quase perdemos o nosso carrossel, tudo por irresponsabilidade. Então, quando a gente fala em investimento, a gente fala, pensa em Bainão, que foi depredado, que nós sabemos o que aconteceu, e pensamos também em investimentos que tem que fazer em sócio proprietário e em sócio remido, não só estruturalmente, mas também investimento no sócio proprietário e no sócio remido. O clube precisa trazer investidores. Eu acho que historicamente o Remo nunca trouxe investidor, nunca trouxe patrocinador, sempre procuraram o Remo. Então nós precisamos ter um departamento que trabalhe só em cima disso, em cima de investimento, em cima de captação de recursos, em cima de captação de patrocinador. E é isso que nós vamos buscar. Nós pretendemos, a partir do momento que nós assumimos, se Deus quiser, dia 24, vamos trabalhar em cima de um planejamento que vamos apresentar para o nosso Condel, né? E nesse planejamento vamos ter o departamento de investimento que vamos trazer recursos para o clube. Agora, claro, tudo isso passa por ter credibilidade, por resgatar a credibilidade do Remo, que hoje infelizmente está perdida, né? Precisamos ter transparência, gestão profissional, e é isso que nós vamos buscar, se Deus quiser. Dando continuidade, agora a gente vai fazer um segundo sorteio, que quem vai elaborar essa pergunta é o jornalista Danilo Pires. Danilo, a sua pergunta é futebol profissional.
Bem, eu gostaria de primeiramente também agradecer poder participar de um momento democrático do clube, né, um momento tão importante para o Clube do Remo, agradecer esse convite, né, e a pergunta relacionada ao futebol profissional do clube para o Miléo é a seguinte: hoje a gente já está em janeiro, meio de janeiro, o clube já vem apresentando contratações, já vem tendo uma cara ali com o Leston Júnior. Isso é uma dúvida que eu acredito que não é apenas da imprensa, é uma dúvida que também vem por parte de toda a torcida. Miléo Júnior sendo eleito no dia 24, como é que vai ser essa questão da gestão do futebol profissional? O Clube do Remo já está, vamos dizer, encaminhado. Vai ter algum tipo de mudança? Tem alguma previsão em relação a isso? Novas contratações? Ou vai ter uma espécie de uma manutenção do trabalho que vem sendo feito aí por alguns profissionais que já estão e até membros da diretoria? Danilo, nós acreditamos que o Remo não pode parar, e vocês têm consciência disso, né? Independente de eleição, o clube tem que continuar. Tive a oportunidade de conversar 2 vezes com o treinador, gostei muito. Isso, a partir do momento que anunciaram o Leston, nós procuramos estudar, procuramos ver algumas entrevistas dele, e isso nos deu uma tranquilidade. E a partir do momento que eu conversei com ele, a primeira pergunta que eu fiz, perguntando se ele avalizou os jogadores. Eu tinha algumas preocupações, confesso, mas quando eu perguntei e ele disse que avalizou, isso me deu uma tranquilidade, né? Eu acho que o Remo manteve uma base de 2015, né? Precisa dessas contratações pontuais. E nós assumindo dia 24, se Deus quiser, nós temos que chegar e ver o que o clube precisa estruturalmente, porque nós não temos informações formais do clube, né, tanto no que tange ao futebol e os demais departamentos do clube. Então nós vamos ter que se deparar com a realidade a partir do momento quando assumirmos, trabalhar em cima de levantamento do que o clube precisa. A gente sabe que o clube precisa, por exemplo, de um fôlego financeiro de mais ou menos R$1 milhão, né, que é o que a gente ouve falar. Então já estamos trabalhando em cima disso. Então, a partir do momento que assumirmos em relação ao futebol, o treinador vai ser mantido, os jogadores vão ser mantidos e nós pretendemos estruturalmente ver o que precisa. E em relação à contratação de jogador, vamos conversar com o treinador, ver a necessidade. Eu acredito que nesse período ele está fazendo essas avaliações e quando nós assumirmos daqui a 10 dias aproximadamente, ele já vai ter um panorama mais completo do time para ajudar também e avaliar as contratações possivelmente que serão feitas, tudo dentro de uma realidade do clube. Volto a falar, precisamos de responsabilidade, precisamos de critérios nas contratações, e aí, sem fazer loucuras. E é possível sim fazer um time competitivo, um time que dispute títulos com responsabilidade, com salários em dias e respeitando sempre o nosso sócio e o nosso torcedor. Bom, agora a gente entra na segunda etapa do programa, onde os convidados farão perguntas a tema livre. Então eu convido o Edson Matoso a elaborar a sua pergunta para o candidato Miléo. Candidato Miléo Júnior, se é verdade, eu não sei, mas eu ouvi na mídia, ouvi nos rádios, nas emissoras de rádio, uma entrevista do seu pai, doutor Miléo, falando sobre o possível empréstimo para o Clube do Remo. Falaram até o valor, mas nada, posso confirmar, algo em torno de R$1 milhão, e que quando começou a entrar em caixa, logo a primeira coisa era tratar de devolver o dinheiro do doutor Miléo, seu pai. O que eu quero me referir a isso? Infelizmente, nós da mídia, eu sempre faço questão de colocar isso para não ficar culpando só os dirigentes de clube, não. Nós da mídia adoramos palavras como precisa de abnegados, precisa de ajuda, como se fosse mendigo, uma marca fantástica como essa, se fosse o mendigo perambulando pedindo ajuda. Colaboradores. Gente, pelo amor de Deus, existe uma coisa chamada Profut. E o senhor falou aí, responsabilidade financeira, responsabilidade fiscal. Isso está valendo para o novo Clube do Remo que o senhor pretende? Sem dúvida. O Remo precisa, Edson, há muito vem falando em responsabilidade, há muito vem falando em gestão profissional, só que infelizmente chega na hora, chega na prática, não consegue finalmente praticar a gestão profissional, a transparência e resgatar a credibilidade. De fato, o Profut, primeiramente, eu vejo com muito benefício para o clube e é por isso que nós vamos criar nossa comissão para analisar e aderir ao Profut. Temos prazo para isso até início de janeiro de 2017. Sobre a questão dos empréstimos que você falou, de fato não são valores do meu pai.
Isso são valores que foram emprestados através de uma factory, que não tem nada a ver com a família Miléo, né? E aí vamos fazer um breve histórico. Quando o ex-presidente Minot assumiu em 2014, pegou um clube totalmente sem perspectiva financeira nenhuma, né? Com salários atrasados de jogadores, desde setembro de 2014, com salários de funcionários idem, né? Com um débito na Justiça do Trabalho de aproximadamente R$1 milhão, quer dizer, sem perspectiva nenhuma, sem calendário nenhum. E, obviamente, historicamente, o Remo sempre trabalhou em cima de abnegados. Temos que mudar isso. E vamos mudar se Deus quiser. A partir do momento que tivermos transparência e trabalharmos com profissionalismo, nós não precisaremos de abnegados. Hoje ainda precisamos. Tanto é que nós temos aí um levantamento estimado, porque não sabemos se de fato é esse valor, se é mais ou se é menos. Temos um levantamento estimado no futebol de R$1 milhão a partir do momento que o próximo presidente assuma, né? Isso vem de onde? Vem de abnegados, porque ninguém é milionário. Eu não sou milionário, eu acredito que nenhum dos candidatos seja milionário, né? Então precisa, obviamente, se buscar esse valor para saldar o seu compromisso e a partir daí sim, com calendário, com responsabilidade, trabalhando profissionalmente, agregando pessoas profissionais e com credibilidade, aí sim nós resgatamos o nosso clube. Bom, gente, então para finalizar essa rodada de perguntas, eu convido agora o Danilo Pires, que fará uma pergunta a tema livre. A gente sabe que os clubes aqui no Pará, eles são grupos muito fechados no que se diz a diretorias, presidências. E quando surge um nome novo que eu digo de novidade e até de idade, como é teu caso, sempre surge também alguns questionamentos, né, em relação a isso, porque não estão acostumados a ver pessoas com caras novas aqui nesse nosso meio esportivo no Pará. Eu queria saber, em relação ao teu currículo, tua formação, o que tu te baseias para concluir que, mesmo sendo novo, tu possas sim fazer uma boa gestão, e o que tu dirias para essas pessoas que se baseiam nisso, para achar que tu não és um bom candidato à presidência do Clube do Remo? Bom, Danilo, primeiramente me apresentando, como você pediu, eu tenho 32 anos, sou casado, tenho um filho de 1 ano e 1 mês, remista, graças a Deus. Venho de uma família, graças a Deus, de remista, e me formei primeiramente em publicidade e depois fiz direito, que é o que hoje eu pratico, é a área da advocacia. Acabei não indo para a área da publicidade, né? Sempre estive no Remo, desde pequeno, como torcedor principalmente. Atualmente estava como conselheiro do clube. E o que me faz acreditar nessa gestão não é só o Miléo Júnior, não é só o Milton Campos. São as pessoas que fazem parte desse grupo. Nós conseguimos agregar muitas pessoas boas. E quando eu falo que o Remo precisa resgatar a credibilidade, ele só vai fazer isso através de pessoas com credibilidade. E o Remo precisa de união, mas precisa de união com pessoas boas, que tenham crédito, que tenham credibilidade, que saibam trabalhar profissionalmente, que queiram um clube organizado. Porque hoje, infelizmente, nós temos no clube ainda pessoas que querem um clube desorganizado. Mas nós vamos trabalhar em cima disso, nós pretendemos trabalhar em cima disso. Se Deus quiser, o torcedor, o sócio azulino vai nos dar essa oportunidade. Eu acho que muitos tiveram essa oportunidade. Eu acho que chegou a hora da transição, chegou a hora do Remo mostrar o novo, chegou a hora de nós avançarmos, acompanharmos o mundo, porque o mundo está mudando, o mundo precisa de tecnologia nova, o mundo precisa estar sempre se atualizando, e o Remo não pode ficar para trás. E hoje, infelizmente, o nosso clube ainda parece que parou no tempo, né? Nós precisamos dar oportunidade para as pessoas novas. Não é pessoas novas só de idade, pessoas novas de ideias. Então é isso que nós pretendemos, é isso que nós acreditamos, que as pessoas que nós conseguimos agregar nessa chapa têm esse perfil, porque as pessoas que agregaram pelo projeto, e não por diretoria ou por qualquer outro tipo de interesse. Bom, gente, então para concluir agora, conforme acertado em reunião prévia com as assessorias, o candidato Miléo Júnior tem 2 minutos para fazer suas considerações finais ou para destacar alguma coisa que queira livremente. Candidato, o senhor tem 2 minutos. Bom, mais uma vez eu agradeço ao Siga o Remo, aos amigos aqui, que eu sou grande fã, seu Edson, seu Danilo, que é um jovem também, mas de grande valor. Agradecer à torcida remista, ao sócio remista, e falar o seguinte: tenham certeza que nós queremos o bem do clube. Tenham certeza que se vocês não derem a oportunidade, nós valorizaremos esse clube, nós respeitaremos esse clube, nós
Eu sempre falei, não vamos fazer projetos mirabolantes, não vamos trabalhar com ilusão. Nós queremos trabalhar dentro de uma realidade. O nosso projeto, ele pode ser executado, não é nada mirabolante. Então precisamos, primeiro, ter pé no chão, ter responsabilidade, ter consciência do tamanho desse clube. Não podemos mais brincar, mas sermos amador, sermos irresponsáveis e colocarmos em risco o nosso patrimônio, colocarmos em risco o nosso amor pelo Remo. Então eu gostaria muito, peço o voto do sócio remista, peço a confiança do sócio remista, peço que acreditem nessas pessoas, que o Miléo é novo, o Milton é novo e tem muitas pessoas novas que merecem oportunidade. Então conseguimos agregar, como eu já disse, muitas pessoas boas, reconhecidamente remistas, de DNA remistas, que estiveram aqui o tempo todo, sofrendo, chorando, vibrando com esse clube. Então eu peço essa oportunidade. Remistas, sócios remistas, nos dê essa oportunidade que nós pretendemos trabalhar e temos condições, sabemos do valor do que nós conseguimos agregar para o nosso clube. E se Deus quiser, dia 23, vamos à Vitória e vamos fazer um novo Remo, um Remo com pessoas novas, com projetos novos, com ideal novo, e é isso que nós queremos para o Remo. Nos dê a oportunidade e depois cobre, que nós queremos ser cobrados pelo Condel e queremos ser cobrados pela torcida, porque nós sabemos da responsabilidade, mas sabemos também o quanto podemos doar por esse clube. Peço o voto, a confiança e, se Deus quiser, vamos fazer o Leão avançar. Bom, gente, é isso então. Primeiramente, agradecer ao candidato pelo tempo, pela disponibilidade. Agradecer aos colegas da imprensa, Danilo Pires e Edson Matoso, que mais uma vez enriqueceram aqui o nosso debate. Se você gostou desse vídeo, não esquece, dá o joinha aqui embaixo, inscreva-se no nosso canal para ficar por dentro de todas as notícias do Siga Remo. Valeu, até a próxima!